9h18, a gente volta agora com o TV Mar News e a gente já volta para mais uma análise de Arnaldo Ferreira sobre essa situação, o fim das eleições aqui no nosso estado e no país. Vamos conferir. Ao confirmar que foi reeleito, o governador Paulo Dantas já anunciou que a prioridade da gestão serão aqueles setores essenciais: saúde, educação, segurança pública, assistência social. Não é demais lembrar que mais de 53% da população alagoana, de 3 milhões e 300 mil alagoanos, vivem na linha da pobreza. Para governar não terá problema na Assembleia Legislativa, até porque até março, Paulo Dantas, do MDB, era deputado estadual, presidente da comissão parlamentar mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e líder da maioria governista no plenário do Legislativo. Outro detalhe também interessante é que ele deverá compor com o parlamento estadual, até porque entre os 27 deputados eleitos e reeleitos, 14 são do MDB. Não será demais ele chamar alguns dos parlamentares eleitos para compor as secretarias essenciais, fundamentais. Bom para os suplentes que ficaram nos primeiros locais. Aqui no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador presidente Otávio Leão Praxedes considera que o pleito foi normal, tranquilo. A maioria dos 2 milhões e 300 mil alagoanos fez a festa da democracia. O problema maior foi protagonizado pela Polícia Rodoviária Federal, que promoveu bloqueios em 80 pontos de Alagoas, em 6 rodovias federais, aonde tem pontos da Polícia Rodoviária Federal. Mas como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, o desembargador Otávio Praxedes, determinou que acabasse com o bloqueio e nenhum eleitor ficou sem votar. Pois bem, gente, vamos agora para um papo ao vivo com o com Arnaldo Ferreira aqui, Fernando, desculpa. Fernando, é porque a gente está com ele sempre na cabeça. Sempre Fernandinho aqui na cabeça. Para a gente entender agora como é que fica, Arnaldo? E agora, como é que fica, como deve ficar essa semana? O TRE vai entrar em recesso? Volta quando? A gente vai ter investigação da PRF? Como é que deve proceder? Teremos uma semana. Primeiro, bom dia, antes de mais nada, né? Bom dia a você, bom dia a todos. E parabéns a 2 milhões, a maioria dos 2 milhões e 300 mil eleitores que foi às urnas, manifestou a sua vontade, então todos ganharam, não houve derrotados. Tanto que quem perdeu a eleição, que estava na disputa, no caso aí, parabéns também ao senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, que já reconheceu a derrota. Está prevalecendo em Alagoas a democracia. A gente espera que esse comportamento seja nacional. Nós estamos vendo aí que a semana começa tensa, com alguns caminhoneiros aí promovendo bloqueios, pedindo a quebra da ordem institucional do país. Não tem menor cabimento isso. Agora, quem criou esse problema, que resolva. Nós teremos aí, até quinta-feira, vai ser um descanso para o Tribunal Regional Eleitoral. Quero parabenizar o presidente da Corte, desembargador Otávio Leão Praxedes, procurador regional eleitoral. Nossa amiga Flávia também, Vou falar dela também, Antônio Mandetta, Antônio Henrique Cadete, e a coordenadora de comunicação, Flávia Gomes de Barro, que esteve aqui no programa 2 vezes, falou do primeiro turno, do segundo turno. No primeiro turno nós tivemos 140, quase 150 urnas quebradas, agora 82, quase a metade, quer dizer, os serviços de revisão para 8.500 urnas foi muito pouco. Nós tivemos pouquíssimos problemas. Em 27 municípios nós tivemos tropas federais, não há registro de nada disso. O que estragou a festa para ser completa, a cereja do bolo, foi uma ação que aconteceu em alguns estados, especialmente do Nordeste, da Polícia Rodoviária Federal. Mas como o presidente do TRE de Alagoas, o desembargador Otávio Leão Praxedes, a quem eu mando um especial bom dia nesse momento, ele adotou a mesma medida que o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, determinou.
mandou a Polícia Rodoviária Federal aqui de Alagoas parar com aquele bloqueio em 17 pontos de 6 rodovias federais, que bloqueou 80 veículos, sem menor cabimento. Claro que foi uma fiscalização, mas se o motorista estava irregular, tirava ele, botava outro, mas não podia impedir, porque havia uma determinação do TSE. Isso aí vai ser investigado. A partir de quinta-feira, o TRE volta a trabalhar. E essa semana, eu acredito que o candidato reeleito, no caso, o governador Paulo Cunha, ou Paulo Dantas, Paulo Cunha, desculpe, gente, Paulo Dantas, do MDB, ele vai dar um descanso, mas já deu a pista de como será o governo dele. Já falou que a prioridade são as pastas essenciais, né, como eu comentei ainda agora, saúde, educação, segurança pública, assistência social, vai manter os programas. Acho que as promessas de campanha, ele deve estar com elas listadas, vai ter que cumprir, porque nós tivemos aí, ele teve 52% dos votos válidos, né? E é com compromisso dessas pessoas. Não vai enfrentar nenhum tipo de oposição na Assembleia Legislativa. Está um ambiente muito favorável para ele, né? Muito favorável. Os poderes estão funcionando harmonicamente, né? Distantes entre si, mas com harmonia, né? Na Assembleia Legislativa, porque tudo passa pela Assembleia Legislativa, a Legislativa é a Casa do Povo, é que aprova as matérias ou rejeita a matéria do Executivo e dos outros poderes, no caso, Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Na Assembleia Legislativa, dos 27 deputados eleitos e reeleitos, a maioria é governista. Só o MDB tem 14 deputados entre os 27. E provavelmente deve haver uma aliança, porque até bem pouco tempo, como eu comentei também no nossa vinhetazinha, na nossa análise política, isso vai ser bom para os suplentes. E é natural que ele vá convocar alguns desses parlamentares para ocupar algumas das pastas estratégicas do governo, né? Temos aí um leque de secretarias, então a partir dessa semana já começa a ser desenhada como vai ser a composição. O governador eleito, nas suas primeiras declarações, depois de eleito, já disse que vai ser um governo eminentemente técnico, com profissionais habilitados em cada pasta. Importante, muito importante. Porque, às vezes, uma composição política ela é conveniente em determinados setores, mas nesses setores essenciais é fundamental, que isso aí cabe ao governador. Mas, na minha análise, considero como fundamental, até porque nós vivemos num estado com alguns dos indicadores sociais bastante negativos e que precisam de respostas imediatas. Foi criada uma grande infraestrutura, agora elas precisam dar respostas, porque nós temos 3.300.000 alagoanos. Só no CadÚnico nós temos aí mais de 53% da população inscrita lá. Você acredita que Arnaldo, esse vai ser o grande desafio desse governo? Tanto do governo federal como do governo estadual. Nós vamos viver nesses 2 meses aí. Aqui no caso de Alagoas, o governador foi reeleito, não teremos grandes problemas. Ele vai substituir algumas pastas, em alguns lugares estratégicos, vai substituir nomes, é normal. Esse é um governo que vai acabar em 31 de dezembro e o outro governo dele vai continuar a partir de 1º de janeiro de 2023. No governo federal, teremos mudanças profundas e radicais. Quem ouviu ontem o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, percebeu que nós vamos ter mudanças radicais e algumas prioridades que ele elencou fortalecem a democracia. Primeiro, conversar com os prefeitos, que é onde que acontecem os problemas. Exatamente. Independente, ontem também ele já iniciou um discurso de pacificação, quando ele disse que não houve vencedores nem derrotados. Quem venceu foi a democracia. E disse que não será um governo dele, será um governo do povo, um governo de composição, né? Com os partidos aliados e outros grupos que não eram tão aliados assim. Agora, a gente encontra um cenário diferente no governo federal. Se aqui a gente tem uma Assembleia que está mais alinhada com o governo estadual, a nível nacional a situação muda bastante, né? A relação agora eu acho que por tudo que o presidente também fez, eu estou falando aqui reproduzindo o que o presidente da República disse, né? Ele disse ontem, para todos os brasileiros ouvirem, que ele é muito grato pelo que o povo brasileiro devolveu a ele. Então, ele vai ter que ter uma relação mais republicana com o Congresso Nacional. Tentar atrair aliados sem a prática
uma prática que nós já estamos vendo se repetindo e que não está sendo bem vista pelo Brasil, de orçamentos secretos, de tantas coisas secretas, né? No momento que o país precisa resolver algumas situações que são dramáticas. Nós temos uma parcela significativa da população pobre, empobrecida, disputando ossinho. Né? Nas cidades, nas grandes cidades brasileiras, o número de pessoas na rua, em Alagoas também, nas grandes cidades alagoanas, o número de pessoas vivendo nas ruas que não podem pagar aluguel ou nas áreas de baixa renda. Então é preciso respostas imediatas, levar esse país, recompor esse país de novo a uma situação de estabilidade, de harmonia social. Nós vamos ter 2 meses de transição, recompor algumas estruturas que foram desarticuladas, porque fazia parte de uma gestão completamente diferente da que vem pela frente e pelos compromissos que foram assumidos. Compromissos que acreditamos nós, brasileiros, que sejam democráticos, republicanos. Há um país inteiro agora, além dos poderes judiciário e legislativo. Agora, é bem verdade, enfrentará obstáculos fortíssimos. A maioria dos eleitos é conservadora. Imagina. Aí vai ter que ter um processo de negociação, de discussão política, e os representantes do povo vão ter que dizer, representam o quê? Uma pessoa ou essa situação que nós estamos vivendo no país, de uma economia em frangalho, precisando dar algumas respostas, E outra coisa que a gente precisa ficar preparado, hein? Não foi eleito um mágico. Foi eleito um presidente da República e reeleito um governador de Alagoas. Eles vão ter um tempo e vão ter que ter uma aliança com os poderes judiciário, aliança republicana, repito, com o legislativo, no caso, Senado e Câmara, Assembleia Legislativa, para um novo momento, uma reconstrução de um processo diferente. Com certeza. Eu acho que está na hora agora também do eleitor começar a fiscalizar também, né? O nosso trabalho não acabou, nós voltamos, mas o nosso serviço não acaba. A gente precisa estar de olhos abertos, estar fiscalizando, esquecer essa história de político de estimação. Acabou. Gente, não é pelo político A, B ou C, é pelo país, é pelo nosso estado e a gente precisa arregaçar as mangas também para fazer tudo funcionar, não é isso? Eu observei ontem que ele não falou em nenhum momento como salvador da pátria. Não apareceu ali um salvador da pátria. Apareceu um candidato eleito e com muita humildade, reconhecendo quem elegeu. Reconhecendo quem é o patrão dessa história. Eu costumo dizer, eu estava dizendo antes das eleições... Somos nós, né? Que nós estamos escolhendo novos empregados e demitindo os que não nos agradaram, por N motivos, que eu não vou discutir aqui agora, que cada um tem os seus, né? Pois é. Arnaldo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar semana que vem e ao longo dessa semana a gente vai sempre acompanhando o seu trabalho maravilhoso através dos seus vídeos que você grava aqui pra gente. Não sai daí, porque a gente vem agora... A gente não tem agora, tá bom, a gente vinha ao vivo agora com o Viderlan Araújo. Temos vivo já aí, olha, Viderlan Araújo, hoje é o último dia para a vacinação contra a poliomielite. A Maceió ainda se encontra com a baixa vacinação contra essa doença, né? E Viderlan Araújo entra ao vivo agora na nossa programação, trazendo mais detalhes. Atenção, pais, vai vacinar os meninos? É isso mesmo, Porlani. Olha, é importante essa situação que você traz, porque o Ministério da Saúde preconizou como meta para Alagoas, aproximadamente, necessariamente Maceió, um percentual de 9%. Meta foi atingida, ou seja, nós estamos muito aquém da meta atingida quando se fala da participação dos pais, quando se fala, por exemplo, da participação dos avós, dos tios, para trazer as crianças, para tentar realmente manter as crianças imunizadas, né? Quando se fala do risco da poliomielite. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Camila Peixoto, enfermeira da Gerência de Imunização. Camila, é uma meta realmente preocupante essa, né? Quando se coloca 90...
A gente está com instabilidade na nossa comunicação com o Viderlan Araújo, mas, gente, olha, fica aí para vocês, né? Hoje é o último dia para a vacinação contra a poliomielite. A gente utiliza a palavra mais fácil para você, mas o que é poliomielite? É a paralisia infantil, gente. A gente precisa, estamos muito aquém. Na sexta-feira nós tínhamos apenas 52% da vacinação aqui no nosso município. A gente precisa aumentar esse número. Então, se você ainda não levou seu filho, sua filha, seu neto, sobrinho, enfim, leva, gente, pega a caderneta dele, vai a qualquer posto de saúde onde está acontecendo então essa vacinação. É muito importante para que a gente possa erradicar de vez essa doença, não fazer voltar, né, um vírus que é tão danoso à nossa sociedade, não é isso, Arnaldo? O arrependimento é uma dor sem remédio. É verdade, pois é. Nós que somos pais, avós, a vacina é o remédio. A vacina é o remédio. Então, não procure uma outra doença chamada arrependimento. Vá vacinar as crianças, por favor. É um apelo que eu faço. Nós temos que vacinar 95% das nossas crianças de cada cidade de Alagoas. Esse é o número mínimo. 50% é um risco muito alto para a gente. Pois é, né, gente? Não vamos chorar depois pelo leite derramado, né? Muito obrigada mais uma vez, Arnaldo, pela tua participação. Obrigada pela tua companhia nessa manhã. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá.